Você já ouviu aquela frase, a vida imita a arte? E se eu te dissesse que, às vezes, a história imita a ficção mais maluca que você consegue imaginar? É que existem coincidências tão bizarras, tão improváveis, que parecem ter sido escritas por um roteirista com muita criatividade. Hoje, nós vamos mergulhar em um túnel do tempo maluco e descobrir 8 coincidências históricas que vão bugar a sua mente. Sério, prepara-se, porque algumas delas são tão absurdas que você vai duvidar que aconteceram de verdade. Mas eu garanto, tudo que eu vou contar aqui é 100% real. Vamos desvendar os mistérios mais inacreditáveis que o destino já aprontou. Vamos começar com uma que parece saída de um filme de terror. Em 1838, o famoso escritor Edgar Allan Poe lançou um livro chamado A Narrativa de Arthur Gordon Pym. Nele, 4 sobreviventes de um naufrágio ficam à deriva em um bote. Desesperados pela fome, eles decidem sacrificar um deles para que os outros pudessem comer. O escolhido foi um jovem grumete chamado Richard Parker. Anos depois, em 1884, um iate chamado Mignonette afundou de verdade. Adivinha só, 4 pessoas sobreviveram em um bote. E sim, famintos, eles decidiram sacrificar um dos seus. O nome do garoto sacrificado? Richard Parker. É de arrepiar, não é? A vida imitando a arte da forma mais sombria possível. Agora, vamos falar de carros e má sorte. Em 1905, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, só existiam 2 carros registrados em todo o estado. Apenas 2. Em uma era onde as estradas eram praticamente vazias, qual a chance desses 2 carros se encontrarem? Bem, eles não só se encontraram, como colidiram um com o outro. É isso mesmo. Os únicos 2 carros de Ohio conseguiram bater. Infelizmente, uma pessoa morreu no acidente, tornando-o o primeiro acidente de carro fatal da história do estado. É uma daquelas ironias trágicas que a gente custa a acreditar. E que tal a história de uma mulher que sobreviveu não a 1, mas a 3 desastres marítimos gigantescos? Conheça Violet Jessop. Ela era uma enfermeira e camareira de bordo que estava trabalhando no RMS Olympic em 1911, quando ele colidiu com um navio de guerra. Ela sobreviveu. No ano seguinte, em 1912, ela estava a bordo do navio irmão do Olympic, um tal de RMS Titanic. Sim, aquele Titanic. E mais uma vez, ela sobreviveu ao naufrágio. Como se não bastasse, durante a Primeira Guerra Mundial, ela serviu como enfermeira no HMHS Britannic, o 3º navio irmão da frota. Adivinha, o navio também afundou após atingir uma mina. E sim, Violet Jessop sobreviveu de novo. Algumas pessoas nascem com sorte, outras com uma sorte muito estranha. Agora, uma para os amantes de teorias da conspiração. Os presidentes americanos Abraham Lincoln e John F. Kennedy. As semelhanças entre eles são assustadoras. Ambos foram eleitos para o Congresso em anos terminados em 46. Lincoln em 1846, Kennedy em 1946. Ambos foram eleitos para a presidência em anos terminados em 60. Lincoln em 1860, Kennedy em 1960. Ambos foram assassinados numa sexta-feira, com um tiro na cabeça na presença de suas esposas. O sucessor de Lincoln foi um homem chamado Andrew Johnson, que nasceu em 1808. O sucessor de Kennedy foi Lyndon Johnson, que nasceu em 1908. O assassino de Lincoln, John Wilkes Booth, nasceu em 1838. O de Kennedy, Lee Harvey Oswald, nasceu em 1939. E para fechar, Booth atirou em Lincoln dentro de um teatro e fugiu para um armazém. Oswald atirou em Kennedy de um armazém e fugiu para um teatro. É muita coincidência para uma história só. Vamos para o mundo dos games. O criador do famoso jogo Deus Ex, lançado em 2000, cometeu um erro no design do jogo. Por causa de limitações de memória, ele teve que remover as Torres Gêmeas do cenário de Nova York. Para justificar a ausência no enredo do jogo,
A explicação foi que elas tinham sido destruídas em um ataque terrorista. O jogo se passava no futuro, mas a coincidência com os eventos reais de 11 de setembro de 2001, que aconteceram um ano depois, é no mínimo perturbadora. E o que dizer de um homem que foi atingido por um raio várias vezes? O guarda florestal americano Roy Sullivan foi oficialmente reconhecido pelo Guinness como a pessoa atingida por raios mais vezes. Entre 1942 e 1977, ele foi atingido 7 vezes e sobreviveu a todas elas. Ele perdeu a unha do dedão, teve as sobrancelhas queimadas, o ombro ferido, o cabelo incendiado 2 vezes, o tornozelo machucado e sofreu queimaduras no peito e no estômago. O mais bizarro, depois de tudo isso, a causa de sua morte não teve nada a ver com eletricidade. Ele viveu até os 71 anos. Agora, uma história que desafia a probabilidade. Em 1974, um homem chamado Irving H. Gordon estava andando de bicicleta nas Bermudas quando foi atingido e morto por um táxi. Nada de anormal até aí, se não fosse por um detalhe. Um ano antes, em 1973, o irmão dele, Neville, foi morto exatamente da mesma forma. Ele estava andando na mesma bicicleta, foi atingido pelo mesmo táxi, dirigido pelo mesmo motorista, que estava levando o mesmo passageiro na mesma rua. A chance disso acontecer é astronomicamente pequena, quase zero. E para fechar com chave de ouro, a história do livro que previu o Titanic. Em 1898, 14 anos antes do naufrágio do Titanic, um escritor chamado Morgan Robertson lançou um livro chamado Futilidade ou O Naufrágio do Titã. O livro contava a história do maior navio já construído, considerado inafundável, que parte em sua viagem inaugural pelo Atlântico Norte em uma noite de abril. Ele acaba batendo em um iceberg e afunda. O nome do navio fictício era Titan. O nome do real, Titanic. Ambos eram do mesmo tamanho, tinham a mesma velocidade máxima e, o mais assustador, não tinham botes salva-vidas suficientes para todos a bordo, causando uma perda de vidas enorme. E aí, depois de ouvir tudo isso, eu te faço a pergunta: você acredita que tudo isso é apenas o acaso, uma série de eventos aleatórios e estatisticamente improváveis? Ou será que existe algo mais? Uma força, um destino, um roteirista cósmico brincando com a gente? Deixa sua opinião aqui nos comentários, eu quero muito saber o que você pensa. Essas histórias nos mostram que a realidade pode ser, e muitas vezes é, muito mais estranha e fascinante do que qualquer ficção. O universo tem um senso de humor bem peculiar, não acha? Se você curtiu essa viagem pelas coincidências mais bizarras da história, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque a gente está sempre desenterrando as histórias mais incríveis que você não aprendeu na escola. Muito obrigado por assistir e até a próxima.